É chegada a Semana do Meio Ambiente e nós queremos fazer um balanço do meio ambiente aqui no estado do Espírito Santo. Temos aqui a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Aladim Cerqueira. Saber um pouco, secretário, como é que anda a questão do meio ambiente, né, no nosso estado. Como que o senhor faz esse balanço? O balanço, para mim, é muito positivo. Citando especialmente todas as ações que o governo fez em relação à questão da crise hídrica, né? Nós estamos num ano chuvoso, agora de 2018, que houve uma estabilização das chuvas, mas nós tivemos, acho que no estado do Espírito Santo, um aprendizado, especialmente dos nossos produtores rurais, Sim. nesse período. E nós alcançamos marcas importantíssimas na questão florestal do nosso estado. Recentemente, na semana passada, a própria Rede Globo divulgou nacionalmente que o Espírito Santo foi referência nacional em desmatamento zero. Sim. Houve esse alcance inédito nos monitoramentos da SOS Mata Atlântica e isso foi divulgado. Então isso tem um trabalho importante do governo, do programa Reflorestar, que é o carro-chefe da Secretaria de Meio Ambiente quanto programa estratégico de governo. Ou seja, um equilíbrio aí, houve uma parada no processo de desmatamento aqui no estado? Nos registros da SOS Mata Atlântica não houve desmatamento no ano anterior, que foi o monitoramento de 2015 para 2016, Sim. Não houve desmatamento em relação a esses anos, nos anos de 2016 e 2017. Sim. Mantendo o desmatamento zero, né? Mas nós também divulgamos, no mês passado, o nosso Atlas da Mata Atlântica. É Sim. o primeiro Atlas de um estado brasileiro em que nós apresentamos uma estatística muito detalhada da nossa cobertura florestal. É uma estatística oficial. Na entrega dela, nós entregamos lá para o superintendente do IBGE, Sim. pelas mãos da presidente do Instituto Jones, mostrando o mapeamento que nós fizemos, pegando cada meio hectare de florestas nesse nosso estado, tanto que está em estágio de crescimento, as florestas em estágio inicial, quanto as de estágio médio e avançado. E qual a base fotográfica disso? Pois é, nós fizemos um levantamento aerofotogramétrico, foi com voos, foi fotografias aéreas na escala de 1 para 10 mil. Sim. Então foi um trabalho muito detalhado, que tirou fotos inclusive em infravermelho para pegar a altura de objetos acima da superfície. Então e nós conseguimos mapear também com as fotografias de 2007 e 2008 o mapeamento daquela época. Então fizemos uma estatística de como está o crescimento da nossa floresta. E temos notícias muito boas, né? Porque nós crescemos nesse período de 2008 a 2015, a nossa Mata Atlântica cresceu 27 mil hectares. Isso eu acho que é um dado muito importante e a tendência é de crescimento ainda maior. 27 mil hectares? 27 mil hectares. Sim, isso no processo de regeneração natural? Justamente. A maior parte delas dessa forma, né? Sim. O produtor tá seguindo mais a legislação, né? Sim. Recuperando as áreas de APP, de reserva legal, Sim. Estão recuperando as florestas, né, com os incentivos que o Estado está dando, e está abandonando áreas também, ele está mudando, aumentando a produtividade das lavouras. O café, Sim. Antigamente produzia 4 sacas por hectare, hoje produz 60, até 100 hectares até 100 sacas por hectare. Isso está fazendo o produtor deixar áreas em recuperação. Mas a novidade nossa é que nós estamos monitorando isso. E isso eu acho que também uma política do Reflorestar, é um trabalho dentro do programa Reflorestar, que vai acompanhar como é que vai ser o crescimento dessa floresta, para a gente poder monitorar, para a sociedade acompanhar. E também ela está monitorando e nos ajudando no processo. Certo. O Cadastro Ambiental Rural também, o CAR, né?
é um outro instrumento importante, né? Tivemos agora aqui o presidente do IDAF falando que foi prorrogado até o 31 de dezembro, né? O prazo, mas que o Espírito Santo está avançado nisso, tem mais de 40% de propriedade já que apresentaram cá e que, mais do que isso, que foi feita uma verificação dos cadastros apresentados, né? Perfeitamente. E, inclusive, o próprio IDAF, ele está captando um recurso junto ao BNDES, do Fundo Amazônia, de recurso a fundo perdido, para fazer o CAR das micro e pequenas propriedades rurais, os produtores mais pobres, aqueles que não têm recurso para fazer o seu cadastro ambiental rural. O governo vai fazer por eles, por meio desse financiamento do BNDES. E aí a gente vai fechando, né, e vai uma série de atividades para poder concretizar a recuperação das nossas florestas. Sim. E tendo o Reflorestar como um guia, porque ele traz a possibilidade e a visão de uma mudança de modelo para que a gente possa, inclusive, gerar renda com floresta. Certo, porque a questão nós tivemos esses 3 anos aí, mais de 3 anos, um pouco, de seca, né? E acentuada. Isso acendeu um alerta vermelho, acho que, na população como um todo, principalmente os produtores rurais, né? Que não tiveram mais disponibilidade de água para irrigação. Chegou a afetar, inclusive, o abastecimento público aqui na Grande Vitória, né? E toda essa questão da cobertura vegetal tem uma íntima relação com a produção de água, né? Pois é, e isso é a questão da visão do governo. O próprio nosso governador, ele fala isso nos seus discursos pelo interior do estado, porque nós estamos fazendo a recuperação de florestas, mas nós estamos investindo em barragens, no armazenamento de água. Sim. E a fala do nosso governador é essa: não basta só armazenar água, a gente precisa produzir água na caixa d'água mais importante que tem, que é a do subsolo, que é dos lençóis freáticos. E nós só vamos fazer isso se a gente mudar a forma de uso do solo. Então, o governo agiu nessa área de construir represas. Já estamos avançados aí, eu acho que vamos ter uma meta de construção de quase 40 represas até o final de 2018. O governo fez um investimento importantíssimo para o abastecimento da Grande Vitória. Esse ano deve sair a licitação das obras da barragem do Rio Jucu, que vai garantir o abastecimento sustentável da Grande Vitória por mais de 30 anos. Então, assim, todo esse período, né, seco que nós vivenciamos fez tanto a sociedade se preparar, as pessoas criarem consciência da importância de um uso mais adequado da terra e de preservar os recursos hídricos, quanto o governo estruturou um conjunto de políticas para a gente garantir reservação de água no nosso estado e o abastecimento das cidades, mas também com um olhar lá nas bacias hidrográficas, né, os nossos produtores rurais, mudando a consciência de preservação, de preservação de nascentes. Até a própria forma de utilização da água, né? Usando outros métodos também na agricultura sustentável, né? Como cobertura de solo e tudo. A gente tem feito algumas matérias sobre isso. Justamente, amigo. Então, a gente vê muito hoje investimento em caixas secas, nas propriedades rurais, e a gente precisa avançar na gestão. E é outro trabalho que nós estamos fazendo também via AGER. Sim. Nós vamos mudar completamente a forma de fazer a outorga. Sim. E trazer a responsabilidade da gestão da água lá para as microbacias hidrográficas. Sim. Nós estamos cadastrando os usuários de água, todos os produtores. Nós vamos ter um levantamento de todos os consumos de água em todas as bacias. Hoje, nós não sabemos tudo que é captado ainda, porque nem todos os produtores requereram outorga, mas colocaram, às vezes, uma bomba captando água do rio. Nós vamos ter o cadastro de todos os usuários para a gente poder mapear toda a demanda de consumo de água, bacia por bacia. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate aqui com o secretário de Meio Ambiente. Fique conosco. Voltamos à entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Aladim Cerqueira. Secretário, falava
no bloco anterior um pouco sobre a questão da água e das florestas e deixamos uma pergunta, né? O consumo, né? Os consumidores principais, por exemplo, as indústrias também estão fazendo a sua parte no controle de utilização de água, a redução do consumo? Nós temos observado, Almir, algumas iniciativas importantes acontecendo. Por exemplo, aqui na Grande Vitória, as empresas Vale e ArcelorMittal, que são as grandes consumidoras de água. Consome a metade do Rio Santa Maria da Vitória. Pois é, elas têm avançado em tecnologias de reaproveitamento de água. Sim. O governo do estado está em uma discussão para que haja o aproveitamento de águas de rejeito, águas tratadas. Reuso, né? De reuso. Tem uma PPP em andamento, observando aquela estação de tratamento de esgoto ali de Jardim Camburi, que poderia ser fornecedora de água para essas indústrias. Sim, então, isso está avançando? Desafio que foi colocado em relação à crise hídrica chegou nas indústrias também. Sim. Nós temos algumas indústrias sendo implementadas hoje, a gente observa muito o avanço de aproveitamento de água gerada em telhados. Tem algumas indústrias que estão captando água de chuva para os seus processos industriais. Sim. E nós licenciamos agora uma indústria lá no Pedro Canário, que é a Placas do Brasil, uma indústria que está trazendo um produto inovador no estado do Espírito Santo para as nossas indústrias de móveis, que é o IMDF. Ele está implantando um circuito totalmente fechado. Ele vai aproveitar, inclusive, a água da madeira. Sim. Ele vai extrair toda a madeira que ele consumir, ele vai extrair a água da madeira e vai reaproveitar ela no processo industrial também. Então, e captando águas de telhados. Então, um circuito totalmente fechado, que gera exemplos aí para as nossas empresas no nosso estado. Né? Nós temos que nos adequar, né, ao aumento da população, ao consumo, às disponibilidades de água, né? O senhor colocou aí também a questão da reservação, que aumentou bastante no estado. Uhum. Eu acho que vale a pena destacar isso, porque até então a gente não tinha nenhum tipo de reservação, né? O Espírito Santo mantinha o abastecimento público apenas com as águas superficiais, né? Quer dizer, se haver uma depressão do volume de água do rio, por uma sazonalidade, a população ficava à mercê de um abastecimento adequado, né? Justamente, né? E assim foi uma... se a gente vê os fatos da nossa história, a gente conta e a gente esclarece o desafio que nós enfrentamos, né? Sim. Nós nunca vimos os nossos rios chegarem a vazões tão baixas quando nós enxergamos na crise hídrica de 2013 a 2015. Sim. Lá no passado, alguns até secaram. Nós retiramos as águas de todas as nossas várzeas, com os provárzeas, aí praticamente quase todas as várzeas do estado do Espírito Santo tiveram seus canais de rios retilinizados. Então nós tínhamos uma visão de abundância de água, mas hoje nós estamos construindo o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os cenários que são estabelecidos é de agravamento da crise. Porque à medida que nós crescermos, nós vamos precisar cada vez mais de água, tanto no setor industrial, como a gente viu na agricultura também, né, que ela cresceu a produtividade, como eu falei aqui no início, mas foi baseada no aumento do uso da água. Sim, a irrigação foi fundamental para o aumento da produtividade na agricultura. Então, assim, essa crise hídrica foi um aprendizado para todos nós. Porque muitos tiveram que cortar o abastecimento para ter água para a cidade. Né? E como eu falei, assim, a visão de colocar a gestão lá e fortalecer os comitês de bacia, ela é muito importante porque coloca os usuários de água, os próprios produtores, como responsáveis daquela visão do passado de que a água que passa na frente da minha propriedade, ela é de propriedade minha, essa consciência está mudando, porque os produtores mais ajusantes, eles estão reclamando da água que está sendo usada a montante, preocupados com isso. E você está formando uma consciência e um diálogo que precisa ser fortalecido na gestão local. Né? Então, assim, essa ideia da outorga, ser feita via um cadastro, porque, assim, o que é a outorga? A outorga é a concessão da água baseada na vazão mínima. Sim.
Certo? Então, quando nós pegamos hoje todas as demandas de outorga que a AGER tinha, várias bacias hidrográficas tinham mais água demandada, mais água requerida, a quantidade, do que a água que está disponível nos períodos de estiagem. Nos períodos de estiagem. Sim. Mas quando você pega os períodos de chuva, geralmente tem água para todo mundo. Sim. Então nós precisamos criar um mecanismo de administrar água nos períodos críticos. Sim. E nós vamos fazer isso com aquilo que nós já estamos exercitando no nosso estado, que são os acordos de cooperação comunitária, em que lá nas subbacias os produtores discutem como vão disponibilizar essa água para todo mundo e garantir a vazão mínima que todo o curso d'água precisa ter. Essa é uma outra questão, porque a própria legislação nacional, né, fala sobre a gestão dos recursos hídricos, fala na criação dos comitês de bacias, vários deles já foram criados aqui no estado, mas a gente não vê uma atuação efetiva. E o comitê de bacia é uma forma de garantir realmente a participação do usuário, né, que está ali, as representações, acompanhando, né, e exigindo um controle mais adequado, né? E fazendo, né? Porque são eles mesmos que vão usar essa água. Que usar e ter que administrar. Exatamente. Um produtor rural, no evento que nós participamos, me deu uma ideia muito interessante. Ele solicitou que os comitês de bacia, eles deixem de ser aquele número de um plenário de 20 que discutem a bacia como um todo, mas que eles se subdividam nas subbacias, para que lá na comunidade, lá na subbacia, os produtores rurais tenham essa consciência que o comitê de bacia tem no seu todo. Sim. E ele seria como se fosse uma subdelegação para tomada de decisões locais. O que precisa ser garantido é o acordo de uma entrega mínima de cada córrego, ou cada micro-unidade da bacia, para a contribuição como um todo. Isso é que precisa ser garantido. Sim. Mas a solução tem que ser localmente ali. E aí vão nascer, quando a gente colocar a responsabilidade, mas lógico com o poder de fiscalização também, localmente, os produtores vão começar a ganhar consciência da necessidade que tem que ter de economia de água na irrigação. Porque muito se pensava anteriormente, quer dizer, ainda se fala até hoje, né, com esse negócio da transposição de São Francisco e tudo mais, as pessoas sempre queriam colocar um canudinho, vamos dizer, né, na água do outro rio e puxar para o consumo lá aumentar, né, e acabava também causando um problema nas outras áreas da bacia, né? Daquele rio. E quando a gente trabalha, quando vocês começam a trabalhar, inclusive, né, com essa questão da demanda local, trabalhar com aquela disponibilidade hídrica ali, né, otimizar isso, eu acho que é um caminho da sustentabilidade, né? Perfeitamente. Eu acho que esse é o caminho e, quer dizer, muitas pessoas às vezes veem os comitês de bacia como local que vai arrecadar os recursos para poder fazer os investimentos que a bacia precisa. Mas ainda se sente falta, ainda se sente falta dessa autoridade dos comitês de bacias ainda acontecerem. A gente não está vendo isso de uma forma muito prática. Mas isso é que precisa ser fortalecido. Né? E assim, se achava que a gente ia avançar nisso quando começasse a ter recurso, a arrecadar. Mas assim, quem está colocando a maior parte dos investimentos hoje para a recuperação do solo, lógico que os produtores estão fazendo um pouco a sua parte também, como a gente falou, mas quem está fazendo investimento para o armazenamento de água, na construção de represas, no tratamento de esgoto, na melhoria da qualidade da água, são os recursos do poder público. Os investimentos são muito altos. Sim. Hoje o Estado do Espírito Santo está investindo 1 bilhão e 300 milhões de reais nessa política global de meio ambiente. Quanto? 1 bilhão? 1 bilhão e 300 milhões. Mas aonde está indo esse dinheiro? No tratamento de esgoto da Grande Vitória, no tratamento de esgoto das bacias do Rio Jucu e Santa Maria, lá em cada cidade está recebendo investimentos em tratamento de esgoto, lá no Alto do Caparaó. A CESAM hoje tem recursos para poder colocar em todas as sedes municipais o tratamento de esgoto onde ela tem a concessão.
Então, assim, esses investimentos estão vindo dos recursos e da boa organização do poder público. Sim. E a gente precisa fortalecer os comitês de bacia na visão de ser o plenário, né? Sim. Ali, o congresso da bacia, onde vai ter o poder de decidir com os usuários. E cada representante ali colocar seus pleitos, administrar os conflitos, inclusive, né? Justamente. Secretário, nós vamos rápido no intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre Grande Vitória e, inclusive, a poluição do ar da cidade. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Aladim Cerqueira, fazendo uma análise da situação do meio ambiente aqui na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo como um todo. Agora, nesse bloco, falando sobre a Grande Vitória mais especificamente. Secretário, como que a gente anda com relação àquele problema que sempre a gente reclama e tal, são décadas, né? Essa questão da poluição do ar da Grande Vitória. Nós estamos tendo avanço, porque a gente continua com o problema de poeira e tal. Agora, nesse período de inverno, geralmente fica melhor, porque os ventos vêm carregados de água e tal, e chuvas, né? E esse ano, graças a Deus, está chovendo bastante, a gente às vezes não sente muito. Mas a gente sempre fica preocupado com o verão que virá, né? Tem sido feito algo de importante no sentido de reduzir a emissão, principalmente industrial? Pois é, Almir, essa é uma outra ação que ela é muito relevante nas ações, das questões que nós estamos fazendo e tratando no Estado do Espírito Santo. O pó preto é uma agonia para os moradores da Grande Vitória, mas nós não deixamos de agir sobre esse problema. Viemos fazendo uma ação planejada e num diálogo importante junto com o Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Foi criada uma comissão para a gente dar os encaminhamentos. O governador nos deu uma diretriz de assinarmos um novo compromisso com as empresas para a gente poder avançar nos controles. Estão sendo cumpridos os anteriores? E nós estamos trabalhando para que esse novo termo de compromisso ele seja mais efetivo do que foi o primeiro. Sim. Aprendemos com o primeiro. Sim. Não podemos gerar novamente uma expectativa de que vamos resolver o problema. Sim. Assim, mas nós conseguimos hoje ter um olhar sobre todo o Complexo Tubarão. Sim. E nós visitamos todas as unidades. Sim. Um diagnóstico muito importante, tivemos uma ajuda da CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, com toda a sua expertise. A CETESB tem 50 anos de idade, ela nasceu em 1968, tem profissionais lá com mais de 40 anos lidando com os problemas de qualidade do ar do estado mais poluído do Brasil e mais desenvolvido, com mais indústrias. É uma referência da América Latina. O Estado contratou, o IEMA contratou a CETESB, vistoriou junto, porque não foi um trabalho entregue para a CETESB me entregue um resultado, mas foi, inclusive, uma capacitação para os nossos técnicos, e nós começamos a ter um novo olhar sobre o Complexo Tubarão. Vieram técnicos de lá e fizeram esse tipo de levantamento em loco, planta industrial e tudo? Nós assinamos um contrato com eles em novembro de 2017. Sim. E em 4 meses nós conseguimos historiar todo o Complexo de Tubarão, todas as unidades. Sim. Fazer uma varredura, né? Fizemos uma varredura completa. Sim. E isso designou uma sugestão de 191 ações de controle dentro do Complexo Tubarão. São assim, apontamentos que criam um conjunto de ações robustas no seu todo, para que a gente possa enfrentar a emissão. Por que nós estamos falando de Complexo Tubarão? Sim. Porque ali, nos inventários que foram feitos, está 80% das emissões da Grande Vitória. Sim, sim. Das emissões industriais da Grande Vitória. Isso é muito importante ser colocado isso de uma forma bem objetiva, né, para saber que a gente precisa trabalhar aquilo, né? Justamente. Então, 80% das emissões industriais estão ali. Então, nós colocamos o foco ali. E o que foi mais importante nessa história é que dessas 191 ações, a grande expressão delas está focada nas emissões fugitivas, que são aquelas que fogem aos sistemas de controle, que não se mede, não se consegue estabelecer metas sobre elas.
Sim. Ou seja, às vezes você tem um local, uma planta, um galpão, em que você tem lá um sistema de controle super eficiente, um sistema de exaustão, um precipitador eletrostático, uma chaminé. Sim. Isso é um investimento robusto, um equipamento importantíssimo que tem capacidade de reduzir muitas emissões, mas tem muita poeira saindo pelos lados, pelo telhado, caindo no chão, sim, não indo para o sistema de controle. Sim, e isso sim. é o que foi mais importante detectado nesse diagnóstico. Até porque a planta industrial é antiga, né? Algumas unidades são antigas, né? Não tinha ainda o layout adequado para instalação de alguns equipamentos, né? Mas às vezes até tem, mas assim, tá faltando um pouco mais de foco em controle de emissões fugitivas, para que o sistema de controle funcione em todo o seu potencial. Além do que, foram vistoriadas também várias vias não pavimentadas, sim, todas aquelas correias transportadoras que precisam de proteção, porque elas emitem, e alguns cuidados que foram colocados enquanto diretrizes. Por exemplo, nas wind fences que foram instaladas, observou-se que a pilha de minérios está na altura, às vezes acima da recomendada, para que as wind fences tenham eficiência. Sim, então sim, a poeira, o vento passava por cima e levava a poeira na parte do topo das pilhas. É gestão de pátio. Então, é gestão. Sim, então, sim, o que nos foi entregue como resultado é que é preciso focar na gestão de sim, controle de poluições lá internamente. Então, tem ações de curto prazo, que são até 6 meses para serem implementadas, tem ações de médio prazo, até 2 anos, e tem ações de até 5 anos que foram apontadas. 191 ao todo. Eu acho que, assim, não tem um segredo. Nós só vamos atacar o pó preto quando nós agimos em cima das fontes de emissão. Sim. E é isso que esse relatório nos trouxe. E o IEMA tem capacidade para fazer hoje? Nós estamos dando a capacidade ao IEMA. Para fiscalizar isso, né? E isso é uma outra questão importante que nós temos que estar divulgando. Nós estamos fortalecendo o nosso órgão ambiental. A vinda sim, da CETESB trouxe um know-how de conhecimento que a nossa equipe ganhou. Os nossos técnicos são relativamente jovens, sim, aprenderam muito com esse processo, estão tendo um novo olhar a partir de agora em todas as vistorias que estão sendo feitas. Sim. Nós temos fiscalizado as empresas do Complexo Tubarão de 15 em 15 dias. Nossas equipes estão lá olhando. E assim, quando as medidas estiverem colocadas dentro de um acordo que nós está para ser elaborado aí na coordenação dos ministérios públicos, nós vamos dar assim, uma capacidade de resposta muito melhor da nossa equipe. Certo. Estamos fazendo um concurso público, né, para fortalecer ainda mais a nossa capacidade de resposta. Então, sim, assim, fortalecer o órgão ambiental também é fundamental nesse processo. Eu ia fazer uma pergunta, inclusive, que nos foi repassado, que o Estado tinha o objetivo de desmobilizar o IEMA, para desestruturar o IEMA. Né? Na verdade, nossa intenção sempre foi fortalecer o órgão de meio ambiente. De forma alguma, sim, nós podemos retroceder na política ambiental do nosso Estado. O que nós fizemos, sim, foi forfortalecer o IEMA. Decidimos essa questão de... Porque houve algumas demissões já recentemente. Agora. Isso aí é um outro aspecto que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um processo antigo, de sim, mais de 10 sim, anos. Sim. Mas assim, não afeta a capacidade de resposta do órgão. Nós estamos fazendo um concurso público para fortalecer o IEMA. E com certeza a nossa capacidade de resposta vai ser cada vez melhor, tanto na fiscalização quanto no licenciamento, como nós estamos aí aprovando todos os empreendimentos que estão vindo para o Estado, que são estruturantes nesse momento que a gente precisa desenvolver, fazer o Estado crescer. Nós estamos conseguindo dar resposta no tempo adequado dos licenciamentos. Bem, nosso tempo chegou ao final, secretário. O senhor podia fazer algumas últimas considerações? Pois é, eu acho que é muito bacana assim, a gente ter esse pensamento de um olhar de futuro. O Estado está investindo hoje nos tratamentos de esgoto da Grande Vitória. Nós podemos apontar que daqui a 10 anos nós vamos ter 100% de cobertura de esgoto em toda a Grande Vitória. Estamos fazendo investimento em Vila Velha, estamos fazendo investimento na Serra, Cariacica, Viana. Nós vamos ter a Baía de Vitória com uma qualidade de água muito melhor do que ela teve até hoje. Sim. E a gente, unindo com a questão da qualidade do ar, com a Bahia e os nossos mares despoluídos, nós temos um futuro
maravilhoso pela frente do ponto de vista da questão ambiental, da valorização turística e da beleza da nossa Grande Vitória. Então, nosso fechamento, sim, em relação à Semana do Meio Ambiente 2018 é com um olhar de futuro muito otimista em relação ao meio ambiente no Estado do Espírito Santo. Ok, secretário, muito obrigado aí pela presença aqui, falando um pouco sobre essa gestão ambiental para o telespectador. Muito obrigado, Almir, pela oportunidade.